Sexta-feira, dia 2 de maio, estamos recebendo aqui, e daí nós temos dois casos de novo. Entrevistamos agora, Aline, o prefeito e o Diego, que é um líder comunitário do Pasto Estrela, e nós temos mais daqueles casos muito tristes, que são os casos do Piva e o Gilmar Gregório, que é o Piva, carinhosamente conhecido por todos aqui em Cruzeiro do Sul, que é secretário da Assistência Social, e também o Antônio Duarte, que é coordenador da Habitação e Bem-Estar da cidade, porque o Antônio perdeu tudo que ele tinha. Perdeu a casa, morava aqui no Pasto Estrela, e o Piva, lamentavelmente, perdeu os pais em meio à enchente, que moravam no Bonfim. São casos assim. Quando a gente fala que Cruzeiro foi estraçalhado, é exatamente isso. Cruzeiro foi estraçalhado pela força da água do rio Taquari. Vamos conversar com eles? Vamos, e são histórias diferentes, né? É importante. É tanta informação, e aqueles dias eram tão confusos, e a gente só sabia que estava chovendo sem parar, continuaria chovendo, e já tinha todos os dias o registro de grandes volumes de chuva. Tanto é que no dia 30 de abril foi o registro de chuva sem precedentes nas cidades da região. Choveu como nunca havia chovido no Rio Grande do Sul naquele dia 30. Então já tinha chovido muito e não parava de chover. E nós temos histórias em particulares. Naquele dia, no dia 1º, quando deu aquela segurada ali entre o dia 1º e o dia 2, no dia 1º específico, quando deu a segurada da chuva e o rio já estava numa cota 27, ou seja, já era uma grande enchente, aquilo ajudou algumas pessoas a saírem de casa com medo que o cenário piorasse. Por outro lado, também houve aquele ouvinte, aquele morador, não só de Cruzeiro do Sul, de todas as cidades, que imaginou que, bom, agora vai segurar e daqui para frente vai diminuir. Então são histórias em particular. Gilmar, bom dia. Bom dia, ouvintes da Independente. Então, dizer que hoje faz exatamente 1 ano, né, que meus pais saíram, né, numa tragédia do nosso convívio, mas não estava preparado para isso, e foi o dia mais triste da minha vida, tanto que eu que localizei eles, e já tinha sonhado 2 noites disso ter acontecido. Piva, eles moravam perto ali da curva do Canivete, como a gente fala, um pouco antes, um pouco depois? 500 metros abaixo do término do asfalto. Então são 2 quilômetros abaixo da curva do Canivete. A casa estava lá? Casa, e ainda está, né? Não levou embora. Ali se formou o encontro das águas do rio Taquari com a Lagoa Crespim lá. Então não teve tanta correnteza. Só que não se organizaram para subir, né? Botar uma escada no alçapão, e com a notícia da água baixando já acreditavam que o rio não ia subir mais. Até a minha irmã tentou tirar eles de casa, ainda com barco e coisa, mas não, que o rio já tá baixando, então não vamos deixar os animais, né, empenhados. E Piva teve contato, eles não quiseram sair então? Não quiseram. Eles são pessoas que naquele dia 1º sentiram esperança do rio estar, a partir dali, pelo menos, já ter atingido o ponto máximo e diminuir. Isso, pelo noticiário já acreditavam que o pior teria passado e que estaria tranquilo, não ia acontecer nada. Queriam estar a salvo, que não ia atingir, né? Você encontrou eles no dia 2? Foi no sábado de manhã. Foi bem depois, Aline, porque o rio começou a baixar bem depois. Dia 2 então, foi o pico. Dia 2 foi na quinta-feira, né? Então foi no sábado, dia 4. Exato. Deixa eu conversar com o Antônio aqui, que não sei se continua como morador do Pasto Estrela. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes. Eu moro perto, ali no Morro 25, ali. Estou no Passo. E passo ali todo dia. Ali. E o que aconteceu? Hoje, no dia 2, exatamente nesse horário, eu já estava lá em cima, lá filmando, entendeu? E acredito que isso o mundo inteiro já, naquele momento lá, já estavam cientes do que estava acontecendo aqui em Cruzeiro do Sul. Porque essas imagens se disseminaram, entendeu? Tu é o cara que fez a filmagem da igreja sendo levada primeiro a Santa e depois à igreja. Isso mesmo, a gente começou a filmar ali e primeiro começou com a filmagem da casa do Orlando lá. E eu vi que o negócio começou a ficar sério quando começou a cair os tijolos da casa, no canto. Então a gente começou a falar, nossa, lá tá começando a roer a casa do seu Orlando lá. Então ali eu já vi que não ia sobrar nada do bairro ali, entendeu? Então a gente começou a torcer lá, a gente sabia que o Orlando estava dentro, entendeu? Eu tinha conversado com ele
um dia antes, passei na frente da casa dele ali e conversei com ele, convidei ele para sair. Então a gente estava bem preocupado mesmo com eles lá dentro, lá naquele começo. Lá tinha pessoas em cima de uma chaminé também, logo abaixo. Tinha mais 2 rapazes lá que eram meus vizinhos de frente, que estavam em cima de uma chapa lá, que um deles até foi resgatado, o outro, infelizmente, todo mundo viu as imagens ali, que quando o socorrista foi socorrer ele, caiu a casa com a chapa e infelizmente o socorrista não deu tempo de pegar ele ali. Então ficam as imagens muito tristes ali, comoventes pra gente que gravou ali, mas entendeu? Elas foram muito necessárias, entendeu? Para divulgar o que aconteceu ali e para ficar registrado isso. Porque se houvesse imagens de 41, minha sogra sempre falava que houve uma enchente muito grande em 41 que levou as casas embora, e eu nunca dei muita bola porque não havia registros, né? Ninguém dá muita importância se não tem registro. E hoje a gente tem registros ali que mostram a força da água ali naquele local ali, que é um local que não pode ser construído, entendeu? As pessoas não podem pensar que dá para morar ali, que dá para construir casas. Ali é um curso natural do rio. Então, graças a Deus agora, com a força-tarefa aí que é o governo estadual, federal e principalmente municipal também, aí, que não mede esforços, a gente está conseguindo aí dar a volta por cima ali e comprar uma área aí e vai ser feito novas moradias aí num lugar seguro aí para essa população toda. Porque só no Passo de Estrela foram mais de 450 casas destruídas. E se a gente descer logo abaixo ali, a gente também tem interior também que foi muito afetado. Então a gente tem, esse número já sobe para mais de 1.200, entendeu? Isso que a gente está falando só em casas que estão em situação de não habitáveis ou destruídas. E tem gente procurando a prefeitura ainda. E tem gente todo dia. A gente tem uma demanda enorme ali de gente procurando a prefeitura. A gente ajuda da forma que a gente pode ali. A gente não mede esforços para ajudar. Não tem horário, né, Pieva? Não tem dia. A gente não mede esforços mesmo para ajudar essas pessoas aí. E a gente tenta desenvolver o máximo de programas possíveis, entendeu? Para colocar elas numa situação para sair do aluguel, entendeu? Porque assim, ó, uma pessoa que estava morando dentro do bairro, eu vou citar o Passo de Estrela, tá? Mas eu não quero dizer que foi só o Passo. Uma pessoa que estava morando dentro do bairro ali, que era uma vizinha minha lá, ela era aposentada, tinha sua casinha, trabalhou a vida inteira para construir, entendeu? Ela era aposentada, ela ganhava um salário mínimo. Então, assim, ó, 70 anos, cara, não tem como ela começar de novo, não tem sem ajuda, entendeu? Ela não tem como construir tudo que ela fez na vida, entendeu? Ela não tem como ela fazer no resto de vida, entendeu? Que ela tem ainda pela frente. Ela está morando aonde? Ela já teve auxílio? Ela já teve auxílio, entendeu? Ela recebe um benefício ali, só que a gente sabe que é um benefício que não vai ajudar ela de forma integral, entendeu? É uma forma parcial ali, e a gente diz assim que é uma coisa momentânea, tá? Que eu acredito que daqui a um ano, assim, já tem a situação tudo resolvida. Tem casos aí para essas pessoas aí, entendeu? Que já tinham trabalhado a vida inteira, né? E hoje precisam de um lar, né? A gente sabe, a gente tá no lugar delas também, entendeu? As pessoas chegam na gente ali, a gente sabe o que ela tá sentindo, porque a gente tá no mesmo lugar. Então a gente faz uma força enorme e tudo que a gente tem disponível para usar, a gente usa para ajudar essas pessoas aí, não vai medir esforço. É uma fala importante, né? Porque a importância de documentar os fatos. Só tem uma forma de melhorarmos o contexto da região para as próximas gerações: documentarmos. Porque o que a gente não lembrar, a gente vai esquecer. Parece redundante, mas se nós não lembrarmos sempre de tudo que a gente viveu recentemente, daqui a pouquinho a gente esquece. Aline, o Antônio toca num dos casos mais tristes de toda a enchente, que é o caso da família do Orlando Silva. Lamentavelmente, pai, mãe e 2 filhos permanecem na casa, que é levada depois pela força da água. A Dinha ficou a imagem na minha cabeça que a Dinha me deu um tchau ainda antes de... Eu convidei o Orlando, né? Seu Orlando, vamos sair, seu Orlando. Aí o seu Orlando falou: não, meu guri, a casa é forte. E a gente já estava saindo com uma criança, que era da nossa vizinha da frente, com 2 crianças, da dona Inês. Dona Inês, um forte abraço, dona Inês, se estiver escutando. A gente estava saindo já com 2 crianças. Minha mulher pegou uma no colo, eu peguei uma pela mão, a gente atravessou na correnteza, entendeu? Daí o seu Orlando me chamou lá, e aí pediu para mim ajudar a tirar a Bandeirantes dele. A gente tirou a Bandeirantes, levou para um lugar seguro ali no 25, seguro, né? Mas tampou a Bandeirantes dele com essa enchente aí. A gente nunca tinha pegado enchente lá, a gente deixou na frente do Tripida. E aí a gente voltou com o seu Orlando, deu o seu Orlando, aí tinha um monte de gente ali olhando a água subir.
E aí o seu Orlando, ô meu nene, eu vou voltar, ô meu guri, eu vou voltar, ele falou. Eu falei, ele começou aí, cara, ele entrou até na cintura, e eu falei daí pros rapazes que estavam junto ali, tinha um monte de conhecido ali, eu falei, cara, vamos ter que ajudar o seu Orlando lá, se ele, não, ele vai cair, a água vai levar ele ali. Ele era baixinho, né? A água vai levar o seu Orlando e nós vamos ter um problema. Aí, cara, eu fui com ele, eu fui com o seu Orlando até na casa dele, cara, tu acredita? E falei mais uma vez, seu Orlando, cara, tira a família dali. Eu não sei se eu deveria ter insistido mais, ou não sei se ele ia mudar de ideia. Quando eu voltei, eu tive que voltar me segurando na cerca já, porque a água estava subindo de uma forma assim que era absurda. Violenta. E daí eu falei pra minha mulher, cara, liga pra Luciane, que ela estava num rodeio, liga pra Luciane que, cara, para ali, tentar convencer eles para sair que vai vir muita água e eles vão morrer afogados lá dentro. Mas eu nunca imaginei que a casa ia embora, né? Ele é uma figura muito querida na comunidade, todo mundo conhecia, né? Então, certamente é uma das histórias que a gente ouve as pessoas contando dessa forma, assim, com tristeza mesmo por tudo que aconteceu. Gilmara relatou a história dos pais, que também é uma das histórias que mais nos impacta, mas tu também ficou sem a casa. Sem a casa. Morava no Passo já há mais de 30 anos e fiquei sem a moradia. Isso já em setembro ela ficou bem avaliada, já condenada pela Defesa Civil. E eu já tinha ido morar de aluguel numa casinha, numa área de camping aí no interior de Cruzeiro do Sul, na prainha do Sarandi. No Sarandi. Conhece. E de lá que eu, pelo noticiário, estava acompanhando tudo, que a gente fica ilhado lá. Inclusive lá também foi 11. Passou por cima de tudo. Foi 11 casas embora lá também, né, no camping. Né? Então foi triste a pegada. A gente tentou salvar os bens do pessoal para não perder, né? São moradores mais de fim de semana lá, né? Mas tinham seus bens lá também, né? E no mais assim, só tristeza, né? Naqueles dias, e as notícias pela rádio a gente nem acreditava. E no sábado de manhã, quando deu passagem, eu vim aqui no Passo e vi aquilo. Era um cenário de destruição total. Parecia que as notícias do rádio não faziam sentido, que não era aquilo, sem ver, né? E assim também aconteceu lá na localidade do Bonfim. Eu sou econômico lá do pavilhão da comunidade, então tinha pessoal pedindo socorro lá, a gente acompanhando pela rádio, né? E graças a Deus conseguiram uma porção de gente, que a gente tem lá um mezanino, né, de segundo piso, uma chapa lá, e o pessoal se instalou lá e conseguiu sobreviver, né? Foram socorridos depois, né? O pavilhão, graças a Deus, teve bastante avarias, mas a gente já reformou grande parte e o resto agora vem com o tempo. Com o tempo, Moi. Muito bem. Antônio, tem que ser bem rapidinho, porque a gente tem mais atrações ainda. Eu ainda preciso de um dado. Quantas pessoas que lamentavelmente morreram e Cruzeiro ainda tem alguém desaparecido? Foram 19 pessoas, se eu não me engano, 19 ou 20. Falecidos 16. e 7 desaparecidos. E 7 desaparecidos, isso aí. Os 7 seguem desaparecidos. Seguem desaparecidos. Da enchente de maio ou da enchente de setembro? Seria agora da última. Mais uma coisa, quando a gente filmou ali, voltando para a história da Santa lá, quando a gente filmou lá a Santa caiu, tudo bem, foi embora a igreja, foi todas as casas embora. Quando abaixou o rio, cara, houve uma grande surpresa da população, entendeu? Alguma coisa assim, deixou ela ali, entendeu? A Santa, com toda aquela destruição ali. Quando a gente chegou ali, a gente viu a Santa, nossa, como é que a Santa ficou ali, cara? Entendeu? Ficou tudo limpo em redor dela. Então, cara, isso entendeu? Uma coisa que é inexplicável. Outra coisa, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, o tempinho que me resta aqui, eu quero agradecer a toda a ajuda que veio para Cruzeiro aqui, os voluntários que vieram de tudo quanto é lugar do Brasil e, cara, remangaram as mangas e ajudaram essas pessoas. Se não fosse por eles, naquele momento, cara, eu não sei como é que a gente já está agora, porque veio muita ajuda, entendeu? Veio o pessoal organizou movimentos também. Quero parabenizar também o pessoal do Reconstruir e do Rotary, que até hoje estão ajudando as pessoas aí da forma que pode, entendeu? As pessoas não ganham salário, entendeu? Elas estão ali mesmo para ajudar, entendeu? Fazer um movimento para reconstruir mesmo. Então, quero deixar meu agradecimento aqui para todos os voluntários, então,
que ajudaram aqui, Cruzeiro do Sul, e ainda continuam ajudando, tá? Parabéns. Muito Obrigada. bem. Obrigada, gente. E com o tempo, né? Foi o que disse o Gilmar. Com o tempo a gente reconstrói, com o tempo a gente vai dar a volta em todo esse cenário. Muito obrigada, gente. Força para vocês. Iva, meus sentimentos de novo, tá? Pela tua perda. Isso aí.